que os textos sagrados e litúrgicos da tradição hebraica israelita e judaica são escritos em hebraico e aramaico. Aqui citaremos alguns livros importantes, não é? Primeiro, vamos citar aqui, fazer a citação. Primeira citação, de que alguns capítulos do livro, alguns capítulos dos livros de Daniel e de Esdras são escritos em aramaico. Alguns capítulos referentes ao livro de Daniel, do profeta Daniel, e alguns capítulos referentes inclusos no livro de Ezra, em hebraico, Ezra ou Esdras para o latim. Alguns desses capítulos foram escritos em aramaico, fazendo uso do alfabeto hebraico e não do alfabeto siríaco. Um outro importante livro, aqui nós temos essa, aqui vou utilizar aqui para indicar. Um outro importante a ser indicado é o Talmud. O Talmud Yerushalmi, chamado de Talmud de Jerusalém. Esse também é escrito em hebraico-aramaico, utilizando um outro texto. Aqui vamos citar um outro texto, que é o texto denominado de Talmud Bavli, ou seja, o Talmud da Babilônia. Pois a tradição hebraica, nossos sacerdotes, os Kohanim, os sacerdotes, os rabinos, não é? A classe de autoridades eclesiásticas da tradição hebraica, da tradição israelita, da tradição judaica, escreveram ao longo de vários séculos, desde o século do ano 300 antes da era cristã até o ano 500, até o ano 500 da era cristã, ao longo de 700 ou 800 anos aproximadamente, dois grandes textos, dois grandes compêndios da tradição bíblica, ou seja, o Talmud vem da palavra limud, que é estudar. Então Talmud em hebraico significa estudo. Então estudo de quê? Estudo, evidentemente, notoriamente, o estudo da Torá, o estudo dos livros da Torá, dos profetas e dos escritos, ou seja, o estudo da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então os rabinos, nossos
sacerdotes estabeleceram, construíram ao longo de vários séculos o Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, escrito em Jerusalém, e o Talmud Bavli, o Talmud escrito durante o exílio babilônico no Iraque, no atual, hoje, Iraque. Então, aqui também estes importantíssimos textos foram elaborados em hebraico-aramaico, utilizando o aramaico mais ocidental para o Yerushalmi e para o babilônico, o aramaico mais oriental, pois o aramaico existe, né, uma língua mais ocidental, por assim dizer, o ocidente do Oriente Médio, o oriente do Oriente Médio. Então, há esses detalhes, essas nuances que devem ser melhor explicadas por especialistas. Um outro livro importante que nós vamos aqui são as traduções do hebraico para o aramaico do texto do Tanar, recordando que Tanar, como nós vamos colocar aqui, aqui um outro texto. Nós já sabemos, falamos isso em aulas anteriores, de que o que é o Tanar. Nós falaremos isso oportunamente. O Tanar é dividido em Torá, em Neviim e em Ketuvim ou Ketuvim. Ou seja, pode ser Neviim com V ou pode ser Nebiim com B. Pode ser Ketuvim com V ou pode ser Ketubim com vamos assim escrever, Neviim e Ketuvim, aqui com um I. Então aqui nós temos lei de Moisés, profetas e escritos. Inclusive os salmos estão aqui inclusos em Ketuvim, ou seja, nos escritos. E esse Tanar, ele foi traduzido do hebraico para o aramaico, e essa tradução é denominada de Targum, do hebraico para o aramaico. E nós temos dois Targum, o Targum Onkelos e o Targum Yehonatan. Targum Yehonatan. Não recordo agora se é Natan com N no final, com Nun sufixo, e Natan, Yehonatan. Então aqui nós temos o Targum Onkelos e o Targum Yehonatan. O rabino Onkelos, o sacerdote Onkelos e o sacerdote Yehonatan. Ambos fizeram uma tradução do hebraico para o aramaico do Tanar. E o Tanar é uma espécie de acróstico ou sigla, acrônimo, que indica Torá, Neviim, Retubim. Torá, Neviim, Retubim, que nós denominamos como Antigo Testamento, como Bíblia hebraica. Então, Targum Onkelos e Targum Yehonatan foram escritos ambos em aramaico, como língua muito associada, muito semelhante ao hebraico. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente, já voltando à construção de frases, apresentação de novas palavras, termos sobre o hebraico. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado.